Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à nossa live sobre um assunto que muita gente tem medo, muita gente foge, que realmente parece um bicho de sete cabeças. E hoje eu convidei uma das profissionais aí que eu mais, assim, me inspiro mesmo, uma grande referência no direito previdenciário, no tudo, né, no tocante ao RGPS, ao RPPS, que é a professora Gisele, uma profissional aí de atuação no IBDP, uma professora também, autora de livros. Então é uma grande honra estar com ela hoje para debater esse tema, né? A gente está ainda nosso evento aí sobre carreira previdenciária, né? E ter ela aqui é realmente uma grande honra. Então sejam muito bem-vindos. Eu vou fixar o tema aqui pra gente conversar, tá? Quem tiver dúvidas pode deixar. Eu sugiro que deixe aqui, ó, onde tenha o ponto de interrogação, que a gente consegue ver melhor, visualizar. Então, por enquanto, eu vou fixando aqui o tema. A advocacia. Vou colocar só RGPS, mas a advocacia no breve e vão falando aí, pessoal, falando de onde vocês são, pra eu não ficar com cara de pronto. Opa, prontinho. Então, o assunto de hoje é advocacia no regime geral e regime próprio, tanto num regime quanto no outro. A gente sabe que vira e mexe, né? Já aconteceu algum caso desse, me conta aqui. Chega algum cliente aí no seu escritório, alguém perguntando sobre um regime próprio e alguém que tenha contribuição no regime geral também. E a primeira coisa que acontece, né, realmente a gente se assusta, a gente não sabe para onde correr, porque realmente, né, é diferente. E cada regime próprio tem as suas regras específicas, e ainda mais agora, né, a professora Gisele já chegou, já vou convidá-la aqui para entrar. Ainda mais agora, né, pós emenda constitucional número 103, são mais dúvidas ainda que vão surgindo. Então, vamos lá. Deixa eu convidá-la aqui. Opa! Olá, tudo bem? Olá, professora! Tudo bem por aí? Muito frio? Tá frio, olha, teve um friozinho que chegou em Floripa domingo e tá bem fresquinho aqui. E vocês, tudo bem? Tudo bem com você? Obrigada pelo convite. É uma honra Imagina, poder estar aqui conversando com vocês hoje. para mim é uma honra. Eu estava explicando para todo mundo que você é uma das grandes referências aí na advocacia prévia em geral, né? E ainda mais nesse assunto que eu estava até dizendo, tem muita gente que foge, chega um cliente de RPPS, a gente se assusta, né? Não sabe o que fazer. E é por isso que eu resolvi te convidar. Inclusive, eu sou aluna, tá, da Gisele. É uma honra ser sua aluna. Obrigada. Quando a gente fala, né, sobre regime próprio, tem muita gente que fala assim: vixe, Maria, meu Deus, não faço, não quero, tchau. E eu vejo que é uma oportunidade que as pessoas acabam, os profissionais em geral, acabam deixando passar, né? Principalmente agora após a emenda constitucional número 103 e as consequentes, né? Reformas que tiveram os estados e municípios e ainda estão tendo. Inclusive Santa Catarina teve, né? Ou está em processo Tá ainda. começando, exatamente, tá começando. A gente teve uma proposta em 2020, mas o governador acabou tirando de votação, teve muita emenda e ele viu que ele ia perder, então ele tirou, arquivou aquele projeto de lei e agora mandou um novo, já bem diferente do anterior, mais pontual, assim, mas com bastante coisa que precisa ser observada, né?
Entendi. Então ainda está em discussão e não é que nem aqui no Paraná, porque no Paraná já desde Vocês depois foram da emenda ligeiros, né? fomos. Foi em Não sei dezembro se de isso é bom ou se é 2019, ruim. o Paraná já aprovou. Daí até teve algumas alterações em 2020, mas pequenas, né? Pequenos até Uhum. avanços ali em favor de alguns, por exemplo, a atividade policial aí teve alguns avanços em 2020, mas vocês foram muito rápidos, acho que foi um dos primeiros estados a fazer. Em dezembro vocês já estavam com a reforma de vocês aprovada. Sim, eu não acreditei. Inclusive, quem me atualizou foi uma cliente que chegou no escritório e falou, já teve. Eu falei, oi? Nem eu consegui acompanhar. Foi muito Então, foi rápido. realmente muito rápido, sim. Professora, eu vou chamar de professora, tá? Imagina, pode chamar de Gisele também, fica bem à vontade. Gisele, conta pra gente, isso aí é uma curiosidade minha, e já que a gente tá numa conversa sobre carreira, né, uma conversa mais informal, é até por isso que eu te chamei, como que começou a sua atuação no regime próprio, ou foi ao mesmo tempo do regime geral, né? Como que deu esse boom aí na sua Esse advocacia? Se foi um start, boom, né? esse estalo, exatamente. Então, o que que aconteceu, né? Eu atuava em regime geral desde 98. O escritório que eu comecei a estagiar, que era o escritório do meu pai, fazia regime geral desde o momento antes de eu entrar, né? Meu pai era um advogado especializado em previdência, mas o escritório fazia regime geral, muita revisão, e meu pai era especialista em previdência complementar também. Mas a gente não fazia regime próprio. Em 2009 eu comecei a atuar com servidores. A demanda surgiu por causa da minha mãe, na verdade, que era dentista da Assembleia Legislativa aqui. Ah, E eu fui estudar o caso dela para poder aposentá-la com um tempo especial. Para poder. Então, assim, surgiu de uma demanda de casa, né, da família. E eu comecei a estudar e comecei a perceber que talvez fosse uma área bem interessante de ampliação. A gente tinha já uma atuação forte em regime geral, mas eu comecei a perceber muita demanda, poucos advogados trabalhando na área, né? Pouca gente dedicada a essa área específica, muitos atendimentos feitos só pelo sindicato, mas de uma forma mais genérica, assim, talvez não tão individualizada como o servidor precisa. massificada, né? Porque a gente tem que fazer para servidor uma análise bem específica. O planejamento que a gente faz para o regime geral, ele também tem que ser feito para o servidor. E eu vou te dizer que tem bastante detalhes, assim, porque a gente tem muitas regras de transição, mais regras de transição até do que a gente tem para o regime geral. A gente tem regras de transição simultâneas, né? A gente tem a questão da integralidade, da paridade, daí tem as formas de cálculo, a gente tem o direito adquirido, né? Então a gente tem vários detalhes também que são bem importantes. E dali, do caso da minha mãe, que eu consegui, né? Que eu avancei ali, tinham várias pessoas do setor dela que daí também vieram. E daí depois a gente começou a ampliar para os demais profissionais na área da saúde. E aquilo foi crescendo, então daí a gente aposentava um no hospital, era até engraçado, vinha aquela correria de cliente, enchia o escritório com gente daquele hospital. Porque uma característica da atuação no regime próprio, que acontece também quando você atua para clientes dentro de uma empresa, né, é que quando uma pessoa se aposenta dentro daquele setor ou daquela secretaria, daquele local de trabalho, ele te indica para outros, né? O caso dele vira um paradigma que outros querem seguir, que querem ter o mesmo benefício, né? O mesmo tempo a mais, enfim. Então, isso acaba trazendo clientes de uma forma mais fácil, uma prospecção interessante de clientes nesse formato de servidores, né? Então, a gente consegue muitas vezes avançar. Quando você estuda bem um caso, você pode até replicar isso para mais casos dentro daquela secretaria, daquele hospital, né, daquele local de trabalho. Então, vale bastante a pena, assim. Eu acho que é uma área bem interessante. Que é o famigerado boca a boca, nada substitui, né? Aqui em Exatamente. Londrina, a gente tem a Universidade Estadual. Então, acaba que, além, né, do município também, que a gente tem um regime próprio aqui no município, tem muitos profissionais da saúde que estão, né, atuando, e até inclusive é uma pergunta que eu vou fazer para ti agora.
Gente, eu falei igual aí no sul, mais pro sul, né? Tia, eu não falo muito assim, não. Tô pegando. Eu falo bastante. Tuti. Às vezes eu dou uma misturada aí, mas aqui a gente não fala, não. Aqui a gente tem, né, então, os professores da Universidade Estadual, né, que atuam aqui no HU, que é o Hospital Universitário, e os mesmos professores têm clínica própria, então tem os dentistas, tem os médicos, é uma atuação realmente que um puxa o outro, exatamente como você bem disse. E eu queria saber como que vocês fazem aí quando chega esse tipo de cliente mesmo, né? Que tem um tempo lá no regime geral, que tem um tempo no regime próprio, às vezes não sabe se leva de um lado para o outro, se traz, se converte no regime geral e depois leva para o regime próprio. Inclusive, estava estudando isso hoje, né? Um planejamento que a gente fez aqui no regime próprio, que a gente vai levar tudo aliás, do regime geral para o regime próprio. Então, como que vocês fazem essa análise e esse casamento entre regimes? Porque quando a gente se depara com isso, parece que é um bicho de 7 cabeças. É um bicho de 7 cabeças mesmo? Não, guria, não é. É mais o exercício, eu digo, né? A repetição faz com que aquilo se torne fluido, se torne uma coisa assim, intrínseca, é que nem andar de bicicleta. Uma vez que você aprende, né? Aquilo vai de uma forma mais tranquila. Então, o que acontece, né? Primeira coisa para a gente entender é que quando a gente vai analisar e a pessoa tem mais de um regime, o planejamento previdenciário ele é um pouquinho mais complexo, né? Ele envolve primeiro você estabelecer qual é o benefício que você vai buscar atingir inicialmente, né? Então, o que acontece? Quando você tem regime em vários locais e eles não são concomitantes, você tem que estabelecer qual que você quer aposentar primeiro, né? Daí você migra para lá todo o tempo possível, mas você tem que ter noção também do valor desse benefício, se vai ser por média, se vai ser integralidade, até para você entender, por exemplo, tudo bem, eu quero aposentar antes, mas então eu vou migrar todo o tempo para lá. Peraí, se ele vai se aposentar por média e você vai levar tempo após 94, você pode aposentar rápido, mas baixar demais o valor desse benefício. Então, não é só o que vai aposentar primeiro, mas você tem que analisar o valor também, né? Então, assim, eu não faço análise sem um planejamento inicial. Eu nem cobro do cliente inicialmente para fazer essa ou aquela ação. Eu falo, olha, nós precisamos primeiro fazer a análise e o planejamento. Para isso, tem um valor deste estudo, né? Que vai envolver o período do regime geral ou o período do regime próprio, ou tudo, dependendo do que ele deseja. Ele falou, não, faz o seguinte, eu só quero que você olhe meu regime próprio e traga tudo que tiver que é possível ou me dê as opções que é melhor. Não precisa olhar o do INSS, o que sobrar lá eu vou usar depois. Mas eu não quero saber, né? Então tá, então para focar nisso, daí eu vou dar, ó, a opção, se você trouxer tudo, vai ser esse valor. Se você trouxer só o tempo antes de 94, você vai se aposentar em outra data mais para frente, mas o valor vai ser esse, né? E vai ser integralidade, não vai ser integralidade. Quando que você vai atingir a integralidade? E daí você tem que saber, por exemplo, tem vários casos, eu tenho uma característica, por exemplo, aqui no TJ de Santa Catarina, a média costuma ser bem melhor que a integralidade. Então também não tem resposta pronta, né? Você tem que fazer a média e você tem que fazer verificar a última remuneração ali, o último valor, para você conseguir entender o que é integralidade e o que vai ser a média naquele caso. Mas o importante é a gente entender primeiro. Não tem resposta pronta, você vai ter que fazer cálculo. Então o cliente não pode chegar no primeiro atendimento e achar que você vai responder tudo. O que você pode falar nesse primeiro atendimento? Você vai conversar com ele sobre as regras, né? Pedir os documentos, passar um orçamento para esse planejamento. Daí, com a documentação que você vai ter que pedir, e alguns documentos básicos são ficha financeira completa, não pode ser só dos últimos 5 anos. Você vai procurar lá se ele recebeu insalubridade, periculosidade, você vai olhar verbas, porque tem verbas que incorporam se ele recebeu 5 anos, né? E era uma lei que era de 2015. Aqui, quando eu peço as fichas financeiras de sempre, eles falam, mas precisa mesmo? Assim, eles acham que é frescura, mas não tem como fazer o cálculo. Mesmo que tenha no CNIS, pelo menos às vezes que eu verifico no CNIS e depois verifico conforme a ficha, muitas vezes não bate.
Eu sempre vejo o custeio ali, a gente tem que pensar em custeio, né? Quando é regime próprio. Isso. E servidor tem um pontinho a mais que a gente tem que saber também. Eles têm verbas que são incorporáveis e que demandam um Uhum. recebimento por um período e a lei pode já não estar mais vigente. Então a gente tem aqui na prefeitura, por exemplo, ou no estado, mas olha, quem recebeu tal valor até tal data, por pelo menos 5 anos ininterruptos ou 10 anos com interrupção, tem direito a incorporar na aposentadoria. Mas a verba não está mais sendo paga hoje, às vezes, e a verba foi só paga até 2010. Então, tu tem que saber qual o período que ele recebeu a verba, se teve interrupção, se não teve interrupção, entendeu? Porque não é só aposentar, é buscar realmente o melhor benefício. E isso, esses detalhes de verbas, muitas vezes você também vai percebendo, conversando com o servidor, né? São perguntas que tu faz no atendimento. Olha, teve alguma verba diferente que você recebeu? Servidores têm muita gratificação por produtividade, professores têm Uhum. tem valores referentes a estar em sala de aula, né? O pessoal da área da saúde tem produtividade. A maioria dos servidores já tem, a partir de ali 98, 2003, começam verbas de produtividade. Então, assim, tem muito detalhe que tu vai aprendendo, conversando com o servidor e procurando a legislação específica. O legal de trabalhar com categorias de servidor é que tu se especializa naquela categoria e tu pode ir ampliando depois e aprendendo, porque às vezes essas verbas, né, se repetem em outras categorias. Mas aí tu vai expandindo e consegue entender não só a média, mas essas outras parcelas, né? Porque tem a questão também do imposto de renda, da isenção do imposto de renda para servidor, quando ele tem alguma doença grave prevista em lei, né? Ou quando a aposentadoria dele foi decorrente de doença relacionada ao trabalho, de acidente de Uhum. trabalho. Então, você consegue abrir um leque muito grande de uma área de atuação rentável, né? Que vale a pena. E para categorias diferentes que muitas vezes também tem a demanda do regime geral. Né? Então não é que tu vai fazer só isso, porque às vezes o mesmo cliente te traz as duas demandas. Mas além da ficha financeira que a gente tinha falado, ficha Eu ia fazer funcional, essa pergunta. Uhum. ficha financeira tem que ter, ficha funcional, tá? A ficha Para funcional seria o dossiê? seria o dossiê, em alguns casos, essa ficha funcional é bem completa, tá? Uhum. Em outros casos, você tem que pedir declarações ou certidões além disso, né? Então, na ficha funcional, por exemplo, do Estado de Santa Catarina, eles colocam lá todas as licenças, prêmio, todas as férias, Uhum. todos os afastamentos, para você saber se tem faltas injustificadas também aparece, porque isso desconta na hora da contagem. Licença sem Uhum. vencimento também desconta, então você tem que ver as licenças. Tem também lá na ficha funcional, já tem todo o tempo averbado. Se a ficha funcional não tiver esses dados, você tem que pegar, então, outras declarações, né? Você pode pedir uma certidão narratória de todo o vínculo. Você pode Uhum. pedir cópia dos processos de averbação, se essa pessoa já averbou, né? Você pode pedir também para quem tem insalubridade, cópias dos processos de incorporação de insalubridade, que ali, às vezes, você não consegue os laudos do tempo especial ali, quando você Uhum. pede, mas se você pede a cópia do processo de insalubridade, às vezes está lá dentro, né? Porque Hum. para pagar a insalubridade, eles tiveram que fazer um processo. E daí, dentro Entendi. desse processo da insalubridade, você tem os laudos do ambiente de trabalho. Talvez não seja exatamente o LTCAT, mas às vezes é para período anterior, aquele laudo já te ajuda, né? Daí, o que você precisa estabelecer, né? Se essa pessoa teve... Qual a data da posse? Se essa pessoa teve licença. Tem fichas funcionais que já tem tudo isso. Tem outras que tu tem que pedir em separado. Daí tu vai pedindo ou uma certidão narratória do vínculo, ou uma certidão de todos os tempos averbados, a certidão ou as cópias de processo dessas verbas separadas que eles tenham de incorporação eventual de alguma verba, né? Por regência de classe para os professores. Tem algumas verbas extras, dependendo da categoria, que você pode solicitar, né? Para saber se já foi incorporada, se não foi, para você entender. E daí, com esses dois documentos básicos, você já consegue começar o cálculo do tempo. Em paralelo, peçam a senha do CNIS ou peguem o CNIS desse cliente para ver se realmente o que ele levou já está no INSS, o que levou do INSS já está no RPPS ou se sobrou algum tempo lá.
E daí aqui uma dica muito importante, gente. O INSS mudou um procedimento recente. Eu até fiz uma postagem, acho que foi domingo no meu Instagram, que é o seguinte. Antes, como é que funcionava? O cliente, é muito comum o cliente servidor ele ter pego a CTC sozinho. Agora que a CTC está online, que o processo é um pouco mais fácil, esses clientes eles têm um pouco mais de conhecimento, eles costumam fazer o requerimento sozinhos, né? O que acontece? O INSS dá uma CTC integral. Ele não fraciona a CTC. Ele não dá só até a posse, ele dá de tudo. E antes, o que acontecia quando você ia se aposentar daí no regime geral? Você pegava uma declaração do ente dizendo qual período que ele tinha usado, e mesmo a CTC tendo sido integral, o INSS reincorporava esse tempo aqui, reaverbava esse tempo no regime geral, com essa declaração. Agora o INSS iniciou um procedimento que ele diz que não, ele nega o benefício dizendo que o tempo constava na CTC e que a CTC não foi revisada. Então, observem com cuidado esses tempos que vocês estão avaliando, né? De clientes que tenham certidão integral de períodos, então, que sejam concomitantes ou que eles não queiram usar lá, porque a CTC foi dada de tudo. É como se o INSS tivesse deletado o tempo. Ele aparece no CNIS, mas ele não vai contar para aposentadoria enquanto você não revisar essa CTC. A declaração apenas não está valendo, pelo menos nesse momento, né? Eu acho uma burocracia que vai mais complicar a vida do INSS de ter que fazer a revisão dessas CTCs tudo. Antes era muito mais tranquilo. Mas eles estão fazendo assim agora e negando a aposentadoria. E eu já vi várias decisões judiciais mantendo a decisão do INSS, dizendo que enquanto esse tempo não for reintegrado, reaverbado no INSS, mediante a revisão do CTC, que ele não poderia se aposentar lá. Então, assim, é mais um ponto para a gente ver. É um trabalho para eles e para a gente, né? Exatamente. E o cliente fez sozinho, não fracionou, porque fez o mais fácil, era o que ele sabia, ele não sabia, sequer a maioria sabe que tem esse fracionamento, né? E vai ter problema na hora de se aposentar no INSS. Então, tem que organizar bem esse tempo, né? Esse planejamento até, ele não fica só no cálculo, ele normalmente envolve serviços de pegar a CTC, de revisar a CTC, de contribuição em atraso para essa pessoa no INSS, às vezes de um tempo rural ou de um tempo aberto lá para poder trazer para o regime próprio, né? Então, são serviços que vêm além até do que a análise ou o pedido de aposentadoria no regime próprio. Ele também traz, muitas vezes, procedimentos administrativos no regime geral. Então, é uma área que te traz bastante possibilidades, né? Que te traz bastante possibilidades de serviço a ser oferecidos para o cliente. Sim, a gente começa com planejamento, aí depois parte já para uma CTC. Eu ia até te perguntar, né, como a gente está falando de servidores que podem ter muitas atividades até mesmo insalubres, né, consideradas especiais aí pela legislação previdenciária, como que a gente faz, né, para verbar esse tempo no regime próprio e para que esse tempo seja considerado especial no regime próprio para fins de aposentadoria especial ou mesmo a conversão, né, que agora é possível após a decisão, né, do STF, tema 942, né? 942, exatamente. Então, o Ministério da Economia baixou uma nota técnica bem importante, tá? Que é a 792, não confundir com 942. A 792 do Ministério da Economia, tá? Que diz como que os regimes, e aí eles estão regrando isso para estados, municípios, União e INSS, tá? Ele criou uma regra para viabilizar a conversão do tempo e a contagem de tempo dentro dos regimes próprios. Nessa regra, ele estabeleceu o seguinte critério. A certidão de tempo é o documento que leva tempo de um regime para o outro, isso a gente já sabia, e vai ser o documento que vai levar tempo especial de um regime para o outro. Então, tem que estar na certidão a identificação de que o tempo é especial. E como na certidão? Tem que estar lá numa observação, numa indicador embaixo, geralmente uma observação, né? Tanto a CTC do INSS quanto a CTC dos estados, elas costumam ter um campo que é de observações. E ali naquela observação tem que estar escrito que o período de tal a tal é
especial, certo? Como que o Estado vai fazer isso? Se ele vai fazer por um laudo, se ele vai fazer pelo PPP, se ele vai fazer pelo LTCAT, a gente tem alguns documentos que podem substituir o PPP, tá? Então, como ele faz dentro do regime dele, é problema dele, mas ele tem que constar na CTC. Se ele constar, o tempo simples, um dia valendo um dia, e essa observação lá embaixo, essa CTC é a prova plena para contagem de tempo especial. Eu não preciso ter o tempo convertido lá, porque o Ministério da Economia estabeleceu a regra de quem vai converter, majorar o tempo, se for o caso, é o regime que recebe, não é o regime que emite a CTC. Não é da onde o tempo está saindo, é onde o tempo está chegando. Então, da onde o tempo está saindo, o que emite, tem que fazer os procedimentos para reconhecer que o tempo é especial. E o que recebe vai aplicar esse tempo de acordo com o interesse do servidor. Então, se o servidor quiser se aposentar especial por um dia vale um dia, ele chega a 25. Se ele quiser se aposentar com integralidade, convertendo aquele tempo, se ele for homem é 40%, se ele for mulher é 20% a mais, e ele vai somar esse tempo com o restante para poder atingir, então, os requisitos das regras que a gente tem lá. São diversas regras que têm integralidade, né? Então, a CTC é o documento. E a CTC tem que ter a observação de que o tempo é especial. Tá, mas e se a CTC não tem? O que eu preciso fazer? Você precisa revisar essa CTC no órgão de origem. Não adianta eu querer obrigar o órgão destino, que é quem recebeu, a contar como especial um período que não veio como especial do outro regime. Certo? Esse é o entendimento do Ministério da Economia e tem sido o entendimento da maioria da jurisprudência, tá? Então, assim, a maioria dos tribunais entende que tem que haver a indicação de que esse tempo é especial. Não valeria simplesmente trazer um PPP do órgão e dizer, a minha CTC aqui tá simples, mas eu trouxe um PPP junto e tô anexando aqui, quero que conte como especial. INSS, se vira aí, ou regime próprio, se vira aí. A maioria tem. A gente precisa reconhecer, então, vamos supor, né? Se a gente estiver falando de uma verbação do regime geral para o regime próprio, a gente precisa reconhecer, então, perante o regime geral, para que essa CTC tenha esse reconhecimento, né, essa anotação, e para que o regime próprio também possa reconhecê-lo, né, considerando que existe essa anotação. É isso? Exatamente. E não adianta ficar brigando para converter, porque já tem regra. Então, assim, eu tô vendo aqui a Bruna perguntando, o INSS já está incluindo? Tá, ele está incluindo essa observação, sim. Inclusive, se você indicar essa nota 792, mais fácil fica. A questão é que o INSS vai contar o tempo especial do jeito que ele conta o tempo especial pro segurado do INSS. Então, às vezes, a CTC... Possivelmente tem processo judicial. Exatamente. Tipo, no ruído, ele vai levantar os mesmos problemas se fosse tempo do INSS ou se for tempo para ele certificar. Ele vai na questão da intermitência do agente biológico, né? Que não está ali habitual e permanente. Então, assim, o EPI eficaz, ele vai colocar os mesmos problemas. Isso pode dar problema. Mas não é o fato de ser uma certidão que ele está impedindo agora a essa observação. Então, ele anota a observação. O que ele pode é encrencar com o tempo especial, como ele encrencaria por um tempo para contar no regime geral mesmo, né? Sim. Nossa, a gente pode, então, a gente estava falando, né? Começa com planejamento, aí depois a gente pode pensar em uma expedição de CTC, né? Emissão de CTC, mediante ainda um processo judicial, considerando aí se for, né, um período que não é enquadrado por categoria ou não é reconhecido aí na fase administrativa, e só então a gente poderá realmente requerer o benefício no RPPS. Então, realmente, o planejamento faz muito sentido no regime próprio, né? Tem gente que fala, não, o planejamento é só para regime geral. Eu acho que é muito pelo contrário. Muito mais necessário no regime próprio. E o servidor, ele tem a característica, principalmente o estadual e municipal, que ele às vezes vai ter que fazer uma ação na Justiça Federal contra o INSS para trazer um documento para a Justiça Estadual. Para daí, às vezes, entrar contra o ente dele para conceder a aposentadoria. Então, quanto antes ele começar, melhor. O
servidor ele tem urgência nesses procedimentos, nesses planejamentos, para que eles sejam feitos pelo menos uns 5 anos antes da aposentadoria, né? De preferência em torno de uns 10 anos ali para conseguir a CTC do INSS, para regularizar isso, para devolver o tempo no INSS do que ele não usou, já desaverbar lá, né? Já organizar isso, já pegar uma CTC com tempo especial. Quanto antes ele fizer isso, melhor. E daí tem estratégias, né? Tipo, eu posso, se ele faz tempo especial também no regime próprio, também no ente onde ele vai se aposentar, eu posso fazer as duas coisas paralelas, né? Então, a conversão do tempo especial no regime próprio, se o regime não estiver fazendo, e a revisão da CTC lá no INSS, para poder ir compondo esse tempo e realmente ter condições de conceder essa aposentadoria o mais rápido possível, né? Tem vezes que eu não preciso esperar tudo, mas muitas vezes eu vou ter que entrar com ação contra o INSS na Justiça Federal e contra o Estado ou o município na Justiça Estadual. Tem algumas perguntas aqui. Como a gente estava falando sobre a questão de CTC fracionada, né, que gera muitas dúvidas, a Carmina, acho que é Carminati, enfim, perguntou assim: ao pedir uma CTC no INSS, posso solicitar que uma parte do período vá para um RPPS do Estado e outra parte vá para um RPPS do município? Pode sim, Franciele, né? Pode sim. Na verdade, você tem a possibilidade, você tem a possibilidade de pedir que a CTC seja para até 2 órgãos. Lembrando que quando eu peço CTC, eu tenho que pedir ela fracionada nos termos da IN, tá? Ela pode ser, então, para até 2 órgãos. Eu tenho que indicar o CNPJ dos órgãos que eu quero levar o tempo no pedido da IN, da CTC. E lembrar que o CNPJ também não é o CNPJ do órgão geral. Por exemplo, se eu estou no estado de Santa Catarina, eu não vou botar o CNPJ do estado se ele é da Secretaria de Saúde. Eu vou botar o CNPJ da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Educação, do órgão realmente que vai receber, né? Mas sim, você pode até 2 órgãos. E a CTC, ela, quando era emitida em papel, ela era em 3 vias. Então, uma ficava para o INSS, 2 era entregue para a pessoa para ela poder entregar uma original em cada órgão, né? Mas você tem que indicar desde o início. Também eu posso fazer uma revisão. Tipo, o cliente agora quer trocar, né? Ele pediu tudo para um lugar, mas a gente fez um planejamento e ele tem 3 vínculos, né? Ele tem um regime geral e 2 de regime próprio. E ele levou tudo para um regime próprio só. Agora ele quer trocar, quer dividir nesses 2. Posso? Posso. Eu peço uma revisão do CTC e peço a reorganização desse tempo para onde eu quero levar, né? Desde que, claro, o problema de pedir revisão do CTC quando já tem tempo averbado é que para desaverbar, eu não posso ter recebido nenhum valor decorrente daquele tempo averbado. Senão o ente não me deixa desaverbar e o INSS também não vai querer revisar. Mas eu posso, se eu conseguir desaverbar, eu posso pedir a readequação do tempo para onde eu quiser, através do pedido de revisão de CTC. E ainda nessa linha aí, a respeito de CTC fracionada, eu vejo que a grande dúvida é relacionado mesmo, o que é a CTC fracionada? Porque alguns pensam, eu tenho, por exemplo, períodos concomitantes. Eu consigo fracionar esse tempo e levar, por exemplo, 2 hospitais. De um hospital aqui eu vou deixar no INSS, outro hospital eu vou levar para um regime próprio, ou levar para 2 regimes próprios. Ou a CTC fracionada é fracionada o tempo, né? Se for levar o tempo, leva tudo. Como que é isso? O fracionamento desse CTC significa o seguinte: cada mês eu posso escolher para onde eu vou levar até 2 lugares diferentes daquele que está saindo, né? Então vamos supor, o que eu não posso fazer normalmente, salvo se foi contribuído por um regime do município e outro do INSS, se eu estou pegando daquele ente, normalmente eu não consigo dividir. Tem algumas ressalvas de período antes de 88, de servidor, mas enfim, a regra geral é assim. Se eu trabalhei em 2 locais, vamos supor que eu trabalhei em 2 hospitais, mas era tudo do regime geral, tá? E eu contribuí um mês de 2 hospitais. Eu posso dividir isso em 2 meses? Não, aquilo é um mês só, é uma competência única. Então, mas aquela competência eu posso levar para o estado e no mês seguinte eu quero que aquela competência vá para o município, que eu também tenho um vínculo. Posso. Isso é uma CTC fracionada, né?
Eu não fraciono as contribuições do mês, eu fraciono as competências. O mês eu posso escolher. E assim, eu posso, na hora de organizar, se eu pedir a CTC fracionada bonitinho ali, dizendo qual mês eu quero para cada lugar, eu posso, inclusive, alternar um mês para cada ente, né? Então, assim, o fracionamento da CTC é o destinar períodos para alguns entes diferentes, né? Ou para o mesmo... Me afoguei. Ou para o mesmo ente. Por exemplo, eu estou tirando um tempo do INSS e estou levando para o Estado. Mas eu quero só levar o tempo até a posse, porque o tempo depois da posse, eu não tenho mais como usar. Ele é concomitante. Então, eu não tenho como usar. Então, eu vou dizer, olha, eu quero todo o período antes de 95. Eu quero todo o período antes de 96, que é a minha posse. O resto fica no INSS. Isso é o Então, se, por exemplo, do CTC. Se houve um trabalho aí concomitante em dois municípios, mas municípios que não têm um regime próprios, né? Não têm seus regimes próprios. Então, toda a contribuição foi realmente feita aí diretamente ao RGPS. Considerando, né, que essas contribuições, em que pese tenham sido o trabalho, né, o serviço tenha sido efetuado para o município, as contribuições foram para o RGPS. Nesse caso, não é possível, vamos supor, eu quero levar só as contribuições do município tal para o regime próprio do Estado, por exemplo. Se for depois de 88, normalmente não. Se for antes de 88, às vezes dá para discutir, tá? Se for depois de 88 é mais difícil se esses municípios não tinham um regime próprio. Eu entendo que até é bem injusto, porque se ele é servidor de cargo efetivo, ele deveria ter acesso ao regime próprio naquele regime, né? Mas, enfim, tem mais discussão após 88, mas antes de 88 é mais possível. Eu vi aqui que a Luzia também perguntou, e se a pessoa não informa que não vai usar tudo, ela não dá a data da posse como marco, né? Que é o que os servidores normalmente fazem quando eles fazem sozinhos. Eles vão lá e pedem uma CTC. Tipo, ele nem faz requerimento, ele não diz muito para onde que ele quer. E daí o que acontece? A CTC, ela vem íntegra. Opa! Tudo que constar lá na CTC vai ser transferido, tá? Então, se ele quiser depois usar no INSS o restante daquele período após a posse, por exemplo, ou o período que ele não usou, ele vai ter que revisar a CTC antes de pedir aposentadoria. É isso que o INSS inventou agora. Antes, uma declaração do regime anterior para dizer que não tinha usado, você trazia no pedido de aposentadoria e aquilo fluía, o INSS já, entre aspas, revisava a CTC, apesar de não mudar o documento, e já concedia a aposentadoria. Agora, eles estão negando o tempo, dizendo que não houve o pedido de CTC. O que eu tenho feito para não atrasar o pedido de aposentadoria? Porque, às vezes, o cliente só chega para a gente quando já está tudo ali em cima, né? Eu faço em paralelo o pedido de revisão de CTC com o pedido de aposentadoria. E no pedido de aposentadoria, eu informo que eu pedi a revisão de CTC. Entendeu? Que eu já levei lá e eu trago aqui os mesmos documentos, dizendo, olha, tá aqui a declaração, eu já pedi a revisão do CTC, esse tempo não foi usado lá, tá aqui, né, todos os detalhes. Eu já fiz o procedimento que você queria, você que ainda não acabou com esse procedimento, né? Tipo, você que agora tem os dois aí, resolve. Porque quando tu faz só o pedido de aposentadoria, eles estão negando agora. Tem algum pessoal que perguntou sobre rural, como ter esse período na CTC. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Tem bastante pergunta. O rural, para ter período na CTC, ele precisa ter indenizado. Para eu contar o tempo rural para o regime geral, eu não preciso indenizar antes de 91. Mas para eu levar para regime próprio, eu preciso indenizar tudo. Mesmo antes de 91. Então, assim, se eu quiser que conste numa CTC, eu vou precisar indenizar. Daí, fica de você realmente fazer o planejamento e ver o quanto isso é interessante, o quanto é importante para o cliente. Lembrando que tempo antes de 94 para servidores é um tempo muito bom, porque é um tempo que não interfere na média. E, às vezes, esse 1, 2 anos que ele vai indenizar lá atrás pode fazer com que ele cumpra a regra antes da reforma, por exemplo.
né? Pode fazer com que ele cumpra hoje uma regra de integralidade, de paridade, ou que ele consiga se aposentar, ainda que com média, mas que ele consiga se aposentar 2, 3 anos antes, né? O valor que ele vai pagar da indenização, às vezes, não é algo que assuste o cliente, se você conseguir mostrar isso para ele, né? Olha, você vai pagar tanto, mas você vai antecipar, né, tanto isso, né? Você se aposenta hoje ao invés de se aposentar daqui a tantos anos. Quanto custa, né? A antecipação da aposentadoria para ele? Quanto é bom isso? Deixa eu ver aqui. Teve uma pergunta, se a CTC, ela não consta a função de professora, por exemplo, a gente precisa pedir uma revisão para ser considerado na averbação do regime próprio? No caso de professora, se você trouxer a documentação específica, em alguns casos é contado, tá? O caso de professora, não, o professor, o SF disse que após 81 não é mais uma atividade especial no sentido mais estrito, né? Então, o que você precisa para o professor é comprovar a atividade em sala de aula ou equiparada, né? Tipo, diretora de escola, desde que esteja dentro da unidade, enfim. Se tu conseguir trazer os documentos que comprovem isso, mesmo que na CTC não esteja expressa a atividade, em alguns casos é contado. Mas o melhor sempre, gente, é que tenha a contagem, a indicação na CTC da atividade. Só que assim, no caso do CTC, é diferente esse do professor, porque não costuma precisar estar na observação, ela geralmente está no cargo. Então, dá uma olhada, porque é difícil, no caso de professor, não ter o cargo, pelo menos, de professor. Né? Então, assim, nesse caso, você não precisa dar observação, que nem na especial. Você só precisa provar o cargo e daí você pega a declaração lá de que era professor de nível infantil, né? Daí tu pega aqueles dados ali que é para prova do tempo de professor mesmo. Exatamente. A gente tinha comentado, né, a respeito dos documentos que são primordiais, né? A ficha financeira, a ficha funcional. E eu queria saber agora qual que é a diferença quando você atende um servidor público, né? Ou algum, mesmo que tenha um servidor, né, do regime geral, mas que tenha um regime próprio. Quais são as perguntas que a gente não pode deixar de fazer nesse primeiro atendimento aí dos servidores públicos ou qualquer outro cliente, né, que tem um regime próprio, diferente de quando a gente atende só INSS, né, só regime geral? Então, a primeira pergunta do servidor é: qual é a sua posse? Quando você teve tua posse? Segunda pergunta: essa tua posse foi como temporário ou foi como cargo efetivo? Porque tudo para eles entendem como concurso. Porque normalmente eles fazem processo seletivo mesmo para o temporário, para o ACP, né? Então a gente tem que tomar o cuidado ali. Que data foi a tua posse? Qual foi o tipo de cargo? Se teve algum trabalho, né? Daí, se a sua posse nesse órgão foi temporário ou não. Terceira pergunta: você teve algum outro vínculo de regime próprio? Você teve algum outro vínculo de servidor? Porque você tem que estabelecer, em muitos casos, a data de início no serviço público. Então, não precisa ser nesse serviço público, pode ter sido em outra. E você quer em algumas regras, ou antes de 2003. Né? Quarta pergunta, né? Entre o vínculo anterior e esse de servidor, você teve interrupção ou você trabalhou direto? Muito importante. Se teve férias, né? Ou período que se afastou. Isso, porque assim, ó, no outro vínculo, o que acontece, tá? Vou dar um exemplo. O servidor que entrou no município em 96. E ele agora trabalha no estado. Então, eu poderia estabelecer o início de serviço público em 96 para ele. E ele tem acesso a umas regras melhores. Principalmente o artigo 3º da emenda 47. Que dá integralidade e paridade. Mas ele tem que ter entrado antes de 16 de dezembro de 98. Só que se ele disser: não, eu trabalhei no município tal, mas eu saí em 97 e eu só entrei no estado em 2002.
ele vai ter acesso à regra de 98? Não. Porque o entendimento da jurisprudência é que entre esses dois regimes ele não poderia ter interrupção. Então, se ele entrou em 96, foi até 2002, no dia seguinte à posse dele, ele entrou no Estado, ele pode usar a data de 96? Pode. Se ele teve um intervalo... Teve um dia. Daí assim, o que a gente já ganhou ações aqui, tá? Se o intervalo, ele é um intervalo razoável, de um dia, uma semana, às vezes ele sai de um na sexta e assume outro na segunda. Tem vários casos assim. A gente consegue provar a data exata ali e o juiz diz, não, realmente, não é razoável eu punir o servidor porque ele não teve intervalo, ele não trabalhou no final de semana. Ou então ele prova que ele deu início na documentação, mas o ente demorou para dar a posse para ele. Entendeu? Atrasou a data da posse. Então, tem vários detalhes que tu consegue discutir. Mas a regra geral teve interrupção. Normalmente, eles não querem dar continuidade do serviço público para acessar as regras, né? Regras pós-emenda 103, a gente vai trabalhar especialmente com a data de 2003. 31 de 12 de 2003. Quem entrou antes de 2003 tem acesso a regras de integralidade e qualidade. Quem entrou depois, não. Então, eu preciso saber se ele entrou antes, ainda que em outro ente público, para poder enquadrar ele nessa regra. Entendeu? E sem interrupção. Se tiver interrupção, eles vão considerar diferente. E, vamos supor, se acontecer um servidor, né, não teve um planejamento, não foi orientado, não... Na hora ali de solicitar o benefício, ele não tinha noção dessa regra aí de 2003, ele tinha entrado após 2003, entrou em 2004. E acabou conseguindo o benefício, se juntando ali um tempo do INSS, enfim. E esse servidor foi aposentado e ele não concordar. A gente sabe que no RGPS, né, a gente fala, não saca. E no regime próprio? No regime existe próprio, alguma saída aí? Ele tem que tomar o seguinte cuidado. Ele tem 5 anos para revisar. No regime geral, a gente tem 10 anos. No regime próprio, ele tem só 5. E lá não é chamado de decadência. Lá é chamado de prescrição de fundo de direito. Daí, às vezes, isso confunde muito o profissional que está mais acostumado com o regime geral. Porque eles começam a dizer, mas ele está falando, aplicando prescrição, que não estou entendendo. É que antes de 97, também para o regime geral, eles falavam em prescrição de fundo de direito. Não existia decadência para direito previdenciário. E essa regra é de um decreto de 1932, essa do prescrição do fundo de direito, né? Mas aí, para o servidor, como não tem prazo de decadência na lei, eles usam esse decreto e o STJ já pacificou entendimento que eles têm 5 anos. De quando? Da data que eles têm o ato ali de instituição da aposentadoria. Ali, na verdade, depois que o ato é publicado, não tem a questão do saque, vai ser depositado na conta dele. Né? O que ele pode fazer? Normalmente, quando ele dá a entrada, os entes requerem que ele assine alguns documentos. O que ele pode, alguns entes têm essa viabilidade, é dizer, olha, eu estou pedindo, mas antes de publicar, eu gostaria de verificar qual é o meu valor para eu poder aceitar ou não. Alguns entes têm esse procedimento, né? Daí sim, antes da publicação do ato de aposentadoria, ele poderia desistir do processo. Isso eu não gostei, esse valor não era o que eu estava pensando, então eu vou desistir. Né? Mas se o ente não tem esse procedimento, ele pode pedir muitas vezes uma simulação antes. Uma simulação do valor, né? Não uma simulação do direito ali, porque a maioria dos entes acaba não dando, não diz exatamente quanto a pessoa tem direito, né? Alguns RHs não dão muitos esclarecimentos. E a gente Eles não sabem, às vezes, fazer também, né? O cálculo. Não. Principalmente agora. E alguns têm reforma recente, então nem sabe, o servidor ainda nem aprendeu direito todos os detalhes, né? E tem mais também. Às vezes, assim como no INSS, a interpretação administrativa não é a mesma interpretação. Acontece muito no regime próprio. O RH diz que não tem direito a uma coisa e você vai olhar, tá pacífico na jurisprudência que você tem direito. Exemplo, a conversão de licença prêmio em pecúnia. O STJ já tem, aqui tem o IRDR no TJ,
Mas tem vários entes que não dão. Licença-prêmio é tipo férias que eles ganham. O servidor federal já não ganha há bastante tempo, mas os municipais e os estaduais mantêm. E eles ganham assim, a cada 5 anos que eles trabalham, normalmente eles ganham 3 meses. Se eles não usam essas férias, né, esse período de descanso durante o trabalho, quando eles vão se aposentar, eles têm lá acumulado, tem servidor que tem 300 e poucos dias, 90 dias, 180 dias, né? Esse período ele poderia receber aquele mês o equivalente a um salário, uma remuneração, né, um vencimento, na data da aposentadoria. Então, o servidor que ganha 30 mil, se ele tiver lá 3 meses, ele vai receber 90 mil na hora que ele se aposenta. De conversão em pecúnia dessa licença-prêmio. Só que tem vários entes que não pagam. Não fazem. E se você perguntar lá, eles não só dizem que a pessoa não tem direito, como eles já fazem o servidor assinar no momento da aposentadoria que ele está ciente que ele não tem direito. Então, e a jurisprudência pacífica dizendo que pode converter. Essa é uma ação muito boa de fazer, inclusive. Mais uma oportunidade aí no regime próprio, né? Pessoal, ó, a gente tem mais 9 minutinhos. Eu tenho uma ordem aqui para seguir, mas se der tempo a gente já vai selecionar uma outra pergunta aqui. Mas 2 questões aí que muita gente tem dúvida também é relacionado, que a gente nem falou aqui, mas acontece de haver também demanda, né, procura nesse cenário, que são os benefícios por incapacidade para servidores. A gente sabe que é muito diferente, né, a perícia no regime próprio. E a minha pergunta é, vou fazer essa pergunta e depois faço a próxima, então. Na sua visão, existe campo de atuação aos benefícios de incapacidade para servidores públicos? E como que se dá isso? Porque me parece que tem um tempo mínimo ali para pedir um benefício de aposentadoria, por exemplo, né? Um tempo mínimo tem a questão de readaptação. A emenda teve uma mudança bem importante. A emenda 103, que ela tirou o equivalente ao auxílio-doença, que se chama licença para tratamento de saúde normalmente, né? Ou licença saúde em alguns regimes. Tirou essa licença de dentro do regime previdenciário, no caso dos servidores. Jogou essa licença para responsabilidade só doente e disse que essa licença não é benefício previdenciário. Enquanto a pessoa está em licença, diferente do INSS, esse servidor não pode ter redução. Então, aí já tem um monte de ação para fazer, porque eles tiram gratificação, aqueles negócios de produtividade, eles tiram aquele negócio de gerência de classe, eles tiram um monte de coisa, não pode tirar nada. Então, ali já tem algo, né, ações a poderem ser feitas. Outra coisa que a gente tem no regime próprio, que é diferente, é que se a pessoa fica até no máximo 2 anos nessa licença, por causa da mesma doença, ou da doença relacionada ali, né, daquele núcleo de CIDs, ela teria que ser readaptada ou aposentada. E a emenda também colocou a readaptação de uma forma mais impositiva agora para os regimes próprios. Antes não era tão comum assim a readaptação, era mais se o servidor queria, né? Porque não queria sair porque o valor não era bom. Mas não era algo que o ente fazia de uma forma mais automática ou mais impositiva. Agora vai ser mais comum os casos de readaptação. O negócio da aposentadoria também. Tem várias ações de aposentadoria por incapacidade ou a invalidez anterior, né? Em que a gente discute se ela é decorrente de doença relacionada ao trabalho ou de acidente de trabalho. Que também muda o valor do benefício. O benefício pode ser mais vantajoso, né? Tem discussão, por exemplo, do servidor que não quer se aposentar por incapacidade, que quer continuar trabalhando e quer ser readaptado. Porque às vezes o valor é muito menor. Porque a aposentadoria por incapacidade do servidor já era proporcional. A nossa era 100% até a EC, depois mudou, né? Mas a do servidor já era proporcional. E daí você tinha aquele enfoque maior nas doenças relacionadas ao trabalho, nas doenças decorrentes de acidente de trabalho, né? Porque aquilo já gerava um benefício melhor. E também o servidor querendo continuar trabalhando, querendo ser readaptado. Porque
ele poderia acumular mais contribuições, e daí o legal nesse caso também é a gente verificar se essa continuidade, essa readaptação não pode enquadrar ele como pessoa com deficiência. Que vai fazer toda a diferença na hora de aposentar ele lá na frente. Porque daí você começa a contar o tempo de pessoa com deficiência, às vezes com mais 2 anos ele já pode começar a considerar uma aposentadoria por tempo da pessoa com deficiência. Você pega o tempo de simples, comum, atividade comum, porque ele não era deficiente ali, e você converte para menos e você fecha o tempo da pessoa com deficiência. E daí você tem uma aposentadoria de 100% da média. Né? Então, assim, tem muita coisa legal que dá para fazer. Acontece mesmo, né, de muitos servidores aí estarem, né, nessa readaptação ou buscando, né, o que a gente é famigerado aí no RGPS como um auxílio-doença, mas que não é o auxílio-doença, né, no RPPS. E a gente não saber qual a melhor estratégia usar. Então, essa da pessoa com deficiência, para mim, foi fundamental aí. A outra pergunta, tem um monte de comentário aqui, gente. Muito obrigada, viu, pelo feedback de vocês. A doutora Carla é do Rio de Janeiro. A gente conversou semana passada sobre um possível processo aí em parceria. A cliente dela tinha, assim, uns 5, 6 municípios que tinha trabalhado. Então eu falei, calma, a gente tem que sentar, avaliar bem, porque não é algo que a gente consegue analisar assim do dia para a noite, né? E ela inclusive perguntou se a sua... ver se tem regime próprio, né? Sim, inclusive tinha 2, salvo engano. Ela perguntou se o curso de aposentadoria especial ainda está aberto. Tá aberto sim, tanto de aposentadoria especial da área da saúde, quanto de aposentadoria de professor também. Esses últimos 2 cursos que eu e o João fizemos, a gente fez de categoria, trazendo essa lógica do regime geral e do regime próprio, trabalhando com a categoria. Então, para poder realmente atender o cliente, né, o caso dos 2 ângulos aí. Gente, eu indico, né? Acabando a live, depois vocês vão lá no perfil dela para fazer a inscrição. Mas a última pergunta, Jaque, boa noite. Vou deixar salva, tá? Sou boazinha. Mas realmente essa live foi muito especial, está sendo, né? A última pergunta é referente a uma questão mais de gestão, digamos assim. A gente sabe que no regime próprio a cobrança também é diferente, né? E que o contrato é diferente. Então, a grande dúvida tem atrasado, não tem atrasado? Como que a gente cobra, né, para concessão desses benefícios aí, desses servidores públicos? Gente, a aposentadoria de regime próprio normalmente não tem atrasado. Então, você tem que fazer a tua precificação contando com isso. Talvez tenha, sim. O que vai ter? Não a aposentadoria, vai ter, às vezes, o abono de permanência. Mas, atenção, tem regras de aposentadoria que não tem abono. Não é toda a regra do servidor que tem abono, né? A regra, por exemplo, de proporcional por idade não tem abono de permanência. Ele pode sair, mas não vai ter abono. E ele vai sair com menos do que ele ganhava antes, né? Mas ele quer sair. Então, para ele é o objetivo que ele pretende. Por isso que a gente tem que analisar, e essa análise inicial, ela tem que ser cobrada em separado. Eu faço um contrato só da análise, porque antes de fazer a análise, eu nem sei o que eu vou oferecer para aquele cliente. Então, eu faço um contrato só da análise, faço a verificação do caso, daí a gente faz um segundo encontro, onde eu apresento a análise e a gente traça as estratégias. Nessas estratégias pode ter procedimentos administrativos, como a gente falou, do INSS ou de outros regimes. Eu vou ter que ir lá no município pegar a CTC dele ou revisar a CTC dele, que era especial, né? Daí eu faço esse orçamento, né, desses serviços administrativos adicionais. Que, de novo, eu digo, olha, você precisa ter a CTC. Se você vai revisar sozinho ou se você vai fechar comigo, ok. Mas eu já tô te dizendo que para aposentar do jeito que é a melhor hipótese, tu vai ter que ter aquela CTC, né? E depois a questão da precificação, né? Você pode cobrar um valor para entrar com a ação, um valor por recurso ou contra razões.
Você pode cobrar um valor ao final por tempo especial averbado, por exemplo, ou cobrar um valor ao final por tempo convertido, ou cobrar, pode ter limite, olha, vai ser tanto até tantos salários mínimos. Porque, daqui a pouco eu averbei 25 anos de tempo especial, vou cobrar 25 salários mínimos. Não, tem um limite, olha, eu vou cobrar um salário mínimo para cada ano averbado até o limite de 5, até o limite de 6, enfim. Eu vou cobrar tantos por cento do que... Mas às vezes não tem. Às vezes não vai ter atrasados, né? Então tem que tomar esse cuidado na hora de precificar. E por isso a importância de você fazer análise antes, porque dependendo da regra, tu já vê, ó, aqui não tem atrasados, né? Ou aqui vai ter, mas só vai ser acumulado durante o processo. Tipo, ele só vai cumprir os requisitos em 2023. Mas esse tempo que eu tô averbando agora é o que vai fazer ele se aposentar em 2023 e não em 2027. Entendeu? Daí então, fazer assim, a ação tem um benefício, mas ele não tem um benefício econômico imediato. O aproveitamento econômico, né? Última pergunta aqui, pessoal. A Edna falou que fez um pedido de revisão de CTC e ainda assim saiu errado. O que ela faz? Uma revisão de revisão? Revisão de revisão. E daí, se for o caso, assim, se na revisão você pediu tudo, você pode entrar com uma ação de revisão de CTC. Né? Agora, se o que aconteceu esses dias, né? A gente pegou um processo de CTC em andamento de um cliente que entrou sozinho. Ele já tinha feito a CTC, daí ele entrou com pedido de revisão de CTC. E daí estava achando que estava demorando. Tá me ouvindo? Deu uma travadinha, mas acho que voltou. Tá. Então, Tava ele demorando chegou até o muito. escritório porque estava demorando muito. Então, ele nem queria que a gente revisasse o CTC dele. Ele só queria que a gente desse andamento. Daí a gente pegou e disse, não, então tá. Então, vamos olhar o teu pedido. Quando a gente foi olhar, ele não tinha juntado nada de documento. Ele já tinha tido uma carta de exigência que ele não respondeu. E daí, o que a gente fez? A gente atravessou um monte de coisa lá e o INSS disse não revisou porque ele não tinha respondido a carta de exigência. Então, daí a gente fez um novo pedido de revisão com toda a documentação que era necessária. Mas, às vezes, não, foi você que fez. Você fez tudo bonitinho, o INSS que errou. Então, daí você pode judicializar, né? Vai depender de como tá esse procedimento. E cuidado, gente. Porque se o cliente fez sozinho, você tem que conferir. Porque ele não pediu fracionada. Ele não juntou todos os documentos. Às vezes, já tive cliente que o INSS fez carta de exigência para entender o tempo que ele queria levar, tipo, pedindo aí, dando uma indicação. Vamos fracionar isso aí? E ele não respondeu. Ele disse, eu quero para levar para o ente tal. Essa foi a resposta dele, sabe? Daí o INSS emite a CTC. Mas vai ter que revisar depois, senão ele não usa mais esse tempo em lugar nenhum. Realmente é questão de análise, planejamento e também atenção, né? Imagina, uma CTC errada pode fazer toda a diferença lá no regime próprio. Ou o contrário também. Gente, já passou mais das 9 horas. A gente ficou aqui com mais de 100 pessoas o tempo todo. Achei incrível isso. E, assim, não tem como agradecer de verdade a professora Gisele, que é uma querida, realmente referência no direito previdenciário. É uma honra, como eu disse, foi uma honra muito especial. Você é um exemplo de pessoa, de profissional pra gente. Então, eu agradeço demais. Vou deixar você descansar agora. A Edna está comentando aqui a respeito da revisão da revisão, que ela fez uma petição certinha, o INSS mandou mais errada ainda. Acontece. Entra com ação, daí nesse caso entra com ação. Entrar com ação, exatamente. Então, ó, vai ficar salva a live. Novamente eu agradeço, Gisele, pelo seu tempo, né? Porque realmente até 9 horas aqui, numa segunda-feira, não é qualquer um que pode, né? Muito obrigada, de verdade.
Obrigada para você, viu? Obrigada pelo convite, obrigada a todos que nos acompanharam, né? Realmente a gente teve um número bom de pessoas durante toda a live. Espero poder ter ajudado, poder ter plantado a sementinha do Oh! RPPS na cabeça e no coração de vocês. Eu acho que é uma área que a gente também, assim como o previdenciário e regime geral, acho que é uma área que a gente vai desenvolvendo gosto, né? E eu acho que, assim, é um caminho de sucesso, é um caminho que tem bastante coisa para oferecer, né? E agora, uma coisa legal, né? Terminando com um ponto positivo. Com a EC 103, as regras estão ficando cada vez mais parecidas. Então, vai ficar cada vez mais fácil trabalhar nos dois regimes. A gente só tem que aprender um pouco das regras anteriores, porque o direito adquirido vai interferir ainda por um bom tempo, né? Mas daqui para frente, as regras são muito semelhantes. Então, está ficando cada vez mais fácil para o advogado previdenciarista trabalhar nos dois regimes. Eu acho que esse vai ser, sem dúvida, o futuro. Então, desejo muito sucesso para vocês. Tenho certeza que vai dar super certo e que vocês vão ter bastante clientes e bastante ações com relação a isso. Eu também desejo muito sucesso. Ah, e outra questão, só para finalizar, a previdência complementar dos servidores, que me parece que teria até. Eu dando tchau e resolvo falar mais um assunto, né? Mas que teria até. Que teria até agora um prazo, né, para ser. Até 13 de novembro de 2021. 2 anos. Não sei se isso vai acontecer. Talvez eles elasteçam um pouquinho, que nem eles fizeram com o prazo que os entes tinham para aumentar, para mudar a alíquota de cobrança, a questão de tirar a licença saúde. Eles tinham um prazo até o ano passado, que foi elastecido um pouquinho, sem o prejuízo dos municípios e dos entes que não fizeram. Porque, assim, muitos entes não fizeram ainda. Os municípios praticamente são mais de 2.000 que tem regime próprio, e eu acho que, assim, acho que no máximo uns 200 fizeram até agora. Tem muito ente para fazer e depende de aprovação, né, em Câmara. Então, assim, não é uma coisa fácil. Então, talvez eles elasteçam um pouco, mas o prazo existe sim. Foi a emenda 103 que trouxe. E o que acontece se eles não cumprirem? Eles não recebem o repasse da União, eles ficam sem dinheiro. Então, assim, há uma pressa, uma urgência disso ser feito, né? Então, vamos ver como é que fica. E vai ter daí regime próprio, o básico, né? E o complementar para cima do teto do INSS. A ideia é que nenhum servidor mais que entre daqui para frente consiga receber acima do teto do INSS no regime dele, né, de origem ali, no público, digamos assim. Para receber mais, vai ter que entrar com previdência complementar. Legal. Também é outra possível oportunidade aí futuramente. Aliás, já é, né? Porque tem os que já optaram, né, por essa opção, por essa escolha. Enfim, gente, obrigada novamente. Boa noite, muito sucesso para você, professora, mais do que já tem. Tudo de melhor aí, muita saúde, muita paz. E para quem acompanha também, eu agradeço. Vai ficar salva a live e eu passo a palavra para você, Gisele, para encerrar e te agradecendo novamente. Obrigada, Bruna. Obrigada a todos também, gente. Uma boa noite para vocês, uma ótima semana, né? Muita saúde para todos também. Fica aqui o meu carinho, né? E meu desejo a todos de muito sucesso. Até a próxima. Beijo, obrigada. Beijo.